Olá, pessoal. Nós estamos começando o terceiro episódio do nosso podcast Expert Brasil Connection, um espaço de debates, de ideias sobre negócios, empreendedorismo, carreira e inovação. E hoje nós estamos recebendo no nosso podcast o Dr. Luciano Fernandes, advogado, empresário na área tributária e empresarial, com atuação especializada na área consultiva e contenciosa, tanto judicial quanto administrativo, com foco em soluções empresariais como elaboração de holding, reestruturação empresarial e planejamento patrimonial e sucessório. Autor da obra 101 Dicas de Direito Empresarial, publicada pela editora Tributário Responde. Foi assessor de julgamento do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, o CAT, coordenador jurídico do escritório Getúlio Faria Advocacia Especializada e sócio da Septem Capitalus, empresa na área de negócio e aperfeiçoamento jurídico. Luciano, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Você abrilhanta muito o nosso programa e eu gostaria que você, primeiro, te agradecer e depois que você fale um pouco mais sobre você, sobre a sua história e o que fez você seguir o caminho do direito, à advocacia. Boa tarde. Getúlio, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui, poder participar desse canal fantástico e poder contribuir um pouco daquilo que eu possa agregar dentro de todo esse trabalho fantástico que está sendo feito. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e saudações a todos os nossos telespectadores que estão aqui nos dando audiência a esse novo episódio. Bom, falar sobre a minha trajetória na parte jurídica, nessa parte empresarial, né? Eu nasci no meio empresarial, tenho pais empresários, sempre gostei muito da área, sempre gostei muito de empreender, desde pequeno, já tive pequenos negócios até no próprio colégio, ali na escola, e tive uma certeza que era ir para a jurídica, que é uma área que eu gosto muito, muito me encanta, e fomos casando cada vez mais com a parte empresarial, a parte tributária também, que é um foco de atuação muito grande. E desde então, ao longo desses anos, eu tive a oportunidade de passar não só por dentro de empresas, então conhecer a rotina de empresários, como eles pensam, mas também passar por escritórios, ter toda a parte técnica, aquela atuação do dia a dia, e também do lado do fisco, né? Já tive do lado de lá, julgando, analisando processos, fazendo relatoria. Então, foi uma experiência muito fantástica, com certeza agregou bastante para toda essa visão que a gente tem hoje. Maravilha, Luciano. E vou dar até uma de entrevistador aqui, Getúlio. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, da sua história, né? Contar pra gente um pouco quem é Getúlio Faria. Luciano, agradeço você por ter me perguntado isso, né? Muitas pessoas, muitas vezes, quer saber um pouco da nossa vida, da nossa história. E eu comecei muito cedo minha trajetória, né? A minha vida, principalmente com o trabalho. Meu primeiro trabalho foi aos 8 anos, algo que hoje é inimaginável, mas eu fui trabalhar num posto de combustível, como frentista, um posto de um tio meu lá onde meus pais moram, né? A minha cidade, que é Cachoeira Dourada. E eu estudei na nossa cidade, na escola pública, até os meus 14 anos. E depois eu fui para Uberlândia. Morei 2 anos, concluí o ensino médio e fiz um ano de cursinho, curso preparatório para o vestibular. E eu fui aprovado em Uberaba. Me formei na Uniub, comecei a faculdade em 1996, terminei no final de 2000 para 2001 e já passei de imediato na prova da OAB em Minas e vim com o objetivo de prestar concurso, me preparar para concurso do Ministério Público. Mas quis o destino que eu enveredasse pela advocacia, recebi convite para ter uma sociedade lá em 2001 e depois a gente foi crescendo, foi galgando, né, na carreira, no início com muita dificuldade, mas graças a Deus trilhamos e hoje já estamos com 22 anos de advocacia e iniciando novos projetos, mais na área empresarial também, agora com a Expert Brasil,
que é um grande desafio que a gente está liderando, estamos conduzindo junto com a equipe maravilhosa que a gente tem e certamente vamos alcançar muito bons resultados e sempre é um grande desafio a gente poder iniciar novos projetos, buscar novos desafios, né? É algo muito bacana. Mas vamos lá, vamos retomar o nosso podcast. Luciano, para quem está interessado em seguir a carreira de advogado na área empresarial e na área tributária, quais são as principais habilidades e conhecimentos que são necessários para você se destacar nessa área, como a gente vê em relação à sua pessoa que tem alcançado um destaque muito grande na área empresarial e tributária? Isso é uma pergunta muito interessante, ô Getúlio. Muitas pessoas me fazem essa pergunta, inclusive, não só pela minha atuação enquanto advogado, mas também por fato de eu estar na área da educação jurídica, e é com certeza um dos pontos mais frequentes. O que precisa para a gente poder trabalhar com tributário empresarial? Bom, dentre vários aspectos, lógico, a parte técnica é muito importante, então dominar sobre toda a parte legislativa, as pessoas pensam que não, mas a área empresarial ela tem um universo de leis e normas que regem muito grande. Então, o primeiro passo é dominar toda essa parte técnica. Mas muito mais do que isso, eu iria além. Hoje o advogado tributário empresarial ele precisa entender sobretudo de negócios. Nós estamos no escritório que ele visa muito mais do que só o termo jurídico, mas a gente se preocupa com o negócio, com a operação do nosso cliente, entender e conhecer aquilo que ele faz, para que a gente possa desenhar soluções de acordo com o cenário, o contexto que ele está inserido. Então, eu diria que trabalhar essas habilidades, entender de operação, como funcionam negociações, fases de negócios, estruturas empresariais, isso é muito importante, com certeza diferencia profissionais que estão presos só na técnica e não conseguem ir além para poder atender esse cliente. E quais são os principais desafios e as oportunidades, né, que surgem para os advogados que atuam na área empresarial, na área tributária, e o que ele deve fazer, né, para ele progredir, para ele crescer na carreira profissional? O primeiro desafio que eu sempre diria que não só um desafio, mas também uma oportunidade, depende tudo do ponto de vista, é a velocidade com que os negócios vão se alterando. Não só os negócios, mas também as leis. Se você pega a parte tributária, a cada dia no Brasil nós temos dezenas de novas normas. Então tudo é alterado, sempre existem mudanças legislativas e isso é um desafio, porque o profissional precisa sempre estar atualizado, buscar o melhor para o cliente dele, porque a cada dia que passa nós sempre temos novas ferramentas, novas formas de agregar no serviço ou na atividade desse nosso cliente. Por outro lado, isso, além de ser um desafio, é uma oportunidade, porque se a gente tem um universo que é tão volátil, que muda tanto, não só do ponto de vista legislativo, mas de negócios, ou seja, você tem o tempo inteiro novos negócios, novas oportunidades de negócio surgindo, o profissional que ele está atento para essas mudanças, ele identifica que existe um mercado enorme para ele atuar. Então existe um grande campo para que ele saia e invista nisso, atenda esses clientes que não têm uma assessoria tão completa nesse sentido e possa aproveitar essas grandes novidades do mercado. Perfeito. Luciano, muitas vezes a gente vê o empresário ele errar na tomada de decisões, muitas vezes por não estar devidamente orientado, principalmente no aspecto jurídico, né, por um advogado especializado naquela área. Qual é a importância da assessoria jurídica empresarial na tomada de decisões estratégicas em uma empresa? Importância total, né? Os clientes, inclusive, que possuem essa assessoria, é, acabam tendo ali uma rotina totalmente alterada. Por quê? Porque eles percebem que o jurídico ele está em muito mais fases do negócio do que eles mesmos imaginam, principalmente quando nós agimos para prevenir o problema. Então, ou seja, a ideia não é você ter um problema lá no futuro e aí resolvê-lo, mas sim o que nós podemos fazer aqui hoje para que o nosso cliente possa economizar tempo, economizar dor de cabeça para ter problemas e principalmente economizar dinheiro, né? Ou deixar de gastar dinheiro no que não seria preciso. Eu cito aqui vários exemplos da importância de uma assessoria jurídica. Por exemplo, nós tivemos um cliente que participou de uma licitação de alguns milhões de reais junto a um órgão muito conhecido aqui, que é a Saniago,
E esse cliente não tinha uma política de integridade, que é uma exigência por lei, e ele praticamente perdeu a licitação, porque ele não atendeu os requisitos que estavam lá dispostos em lei e no edital. E não só, outros exemplos, né, na parte tributária. A assessoria jurídica constante ela é muito importante. Nós já atendemos clientes que uma transportadora, uma logística, uma empresa de logística de containers. E aí, pô, Luciano, a gente está vendo aqui que a gente tem operações e eu não consigo cobrir o que os meus concorrentes estão fazendo nas operações de fronteira Mercosul. Meu preço não fecha, não sei o que acontece. Quando nós fomos analisar, num procedimento de planejamento, nós identificamos que existia um benefício fiscal que essa empresa poderia estar aproveitando ao longo de todo esse tempo, ela não aproveitou, estava pagando mais impostos ao longo dos últimos tempos, tendo uma margem de lucro apertadíssima, se não prejuízo, e ainda perdeu o mercado, perdeu clientes, e agora, sim, é certo que a gente pode fazer um planejamento tributário para poder que essa empresa aproveite esse benefício, mas o estrago já foi feito. Por quê? Porque os concorrentes já pegaram os clientes dessa empresa e agora, para que ela possa fazer essa retomada, é um outro trabalho muito mais intenso. Então, esses são alguns exemplos da importância da gente ter um jurídico atuante, ter uma assessoria que previna riscos, que traga soluções, porque também não é só prevenção de riscos. A assessoria jurídica moderna, a assessoria jurídica de ponta, hoje ela traz oportunidade para os seus clientes. Olha, nós não tínhamos esse benefício tributário, mas hoje nós temos, e ele se enquadra com o que vocês fazem. Há interesse da gente seguir? Vamos reduzir. É constante. O advogado hoje, ele não é mais uma posição de passividade. Ele é muito mais ativo junto ao cliente. Então, ele participa de tomada de decisões, contratos estratégicos, de fechamento de negócios, porque o jurídico está ali junto com o comercial da empresa, pensando nessas N variáveis possíveis e agindo, pensando junto com o empresário para que ele tome as melhores decisões, não só no agora, no negócio atual, mas pensando em variáveis que nem ele mesmo tinha questionado. Então, daí a importância de ter uma assessoria constante. Ou seja, isso influencia decisivamente na própria competitividade na empresa, dentro do mercado, né? E com certeza nos próprios resultados financeiros que a empresa vai alcançar durante os anos. Conforme esse mesmo exemplo aí que você citou, hoje ele vai ter que lutar para reconquistar uma situação, né, de negócio, de oportunidades, que lá atrás ele já podia ter resolvido se ele tivesse um assessoramento adequado. Sem sombra de dúvidas. E não só esse tipo de situação, mas quebrar outros estigmas também, né? Eu vejo, nós atendemos muitos clientes que pensam que o Simples Nacional, por exemplo, é sempre o melhor regime. E quando um advogado tributarista senta aqui e fala que, na verdade, o Simples nem sempre é a melhor opção, pode até ser, mas não é sempre, o pessoal cai para trás, né? Tem empresários que fazem malabarismos enormes para manter estruturas que não são financeiramente viáveis, ou seja, pagam mais tributos, correm mais riscos para estarem numa situação pior. É, exemplo disso é o Simples Nacional. Dependendo da conta que a gente faz, o cliente paga muito mais imposto do que está no lucro real, no lucro presumido. E pior, perde justamente o que você falou, Getúlio, competitividade. Poucos empresários sabem, mas, por exemplo, quando uma empresa está optante pela sistemática do Simples Nacional, os compradores dela podem achar essa empresa desinteressante. Exemplo, se eu tenho uma empresa em Goiás no Simples e eu tenho um cliente que me compra mercadorias em São Paulo ou em outro estado, esse cliente pode ser que ele não compre do Getúlio, que está no Simples aqui em Goiás. Por quê? Porque ele não vai conseguir tomar crédito no diferencial de alíquotas interestadual quando uma empresa está no Simples. Então, daí a gente vai entendendo que a assessoria jurídica ela passa por todos esses aspectos, aspectos de redução de risco, de redução de tributos, mas também a gente pensa no negócio, como fomentar o negócio do nosso cliente. Não basta ele estar num regime que é o melhor tributariamente, mas talvez ele está perdendo muito mercado. Será que a conta dele migrando para outro regime, ainda que com uma carga um pouco maior, ela não é compensada por um faturamento maior? Esse é o tipo de raciocínio que nós fazemos no nosso dia a dia. Perfeito. Luciano, no ambiente corporativo, sempre nós estamos sujeitos a conflitos, né, no âmbito das organizações. Como o advogado empresarial, ele pode ajudar as empresas a resolver esses conflitos, seja de forma
negociação, mediação ou outras formas de solução de conflito? Getúlio, eu digo que nesses casos a atuação do advogado ela é fundamental e ela traz resultados fantásticos. Por quê? Primeiro porque o advogado empresarial, em regra, ele é um advogado especialista nessa área e ele domina não só a parte técnica, mas domina habilidades muito importantes como da negociação. Saber negociar transforma do 8 a 80 o resultado que você apresenta para o seu cliente. Então, quando entra um profissional no jogo que entende onde ele está pisando, onde ele pode ir, quais as ferramentas que ele pode aplicar para trazer o melhor resultado para o cliente, os resultados são completamente diferentes. Primeiro porque nós tiramos a parte da passionalidade. Ainda em relações empresariais é muito comum que a gente presencie o quê? Que um lado da ponta está brigado com o outro lado da ponta, e aí existe o impeditivo não só do problema que precisa ser resolvido, mas um problema de quebra de confiança, um problema de desconfiança, não gostou da cara do outro, estão brigados, então é algo íntimo. Quando entra um profissional nesse cenário, a gente trabalha com a parte técnica, separando essa parte emocional, e muitas vezes o que acontece? A gente viabiliza o acordo. E mais, pensando em N variáveis possíveis quando você está em fechamento. Por exemplo, muitas vezes nós precisamos resolver soluções delicadas e importantes, pensar em cláusulas que amarrem aquela negociação da melhor forma possível para trazer segurança para o nosso cliente, mas também você não pode prejudicar a relação comercial. Às vezes houve um problema ali, estressou a relação entre os dois, mas o advogado entra não só como uma parte que vai mediar, vai negociar, vai trazer essa melhor solução, mas também ele vai manter a boa relação entre as partes, manter o relacionamento comercial. Muitas vezes você soluciona um problema que as partes estavam brigando, mas depois da forma como você conduziu a situação, as partes voltam a fazer negócios, voltam a ser parceiras e tudo se restabelece. Então, até nisso é importante você ter um profissional especialista. E não só na parte de acordos, Getúlio, mas também na parte de judicialização. Quando você tem uma estratégia definida, e ainda que você saiba que isso vai ser judicializado, você precisa de levantar informações, levantar estratégias, preparar o terreno. Uma ação judicial não é simples, então nós precisamos estar munidos das melhores ferramentas possíveis. E o advogado empresarial com foco nisso tudo, ele busca tentar solucionar pela via da mediação, não sendo possível, já buscando ali fundamentos que vão ajudar esse cliente ou essa empresa numa futura demanda judicial também. Perfeito. Um outro desafio que a gente vê que as empresas enfrentam no seu dia a dia é manter a conformidade, né, com as leis, com os regulamentos, o que é essencial para a própria manutenção e sobrevivência das empresas, né? E como que o advogado empresarial ele pode auxiliar, como ele pode ajudar as empresas a evitar riscos, né? E também multas e penalidades e sanções que pode prejudicar o desenvolvimento dessa empresa. Como o advogado empresarial ele está no dia a dia do negócio do cliente, no dia a dia da empresa, ele acaba criando intimidade com os procedimentos internos, conhecendo tudo o que é feito, revisando contratos, relações que essas empresas têm com terceiros e com outras empresas, e a partir disso a gente consegue mapear onde estão os riscos, será que é um risco que vale a pena correr ou nós podemos evitar uma consequência no futuro, trabalhar com compliance, né? Parece uma palavra tão distante da realidade da maioria das pessoas, mas eu vou te dar um exemplo, Getúlio. Nós tivemos um cliente no passado, um pequeno cliente, inclusive, que a L'Oréal Paris, nós podemos falar porque já não é mais confidencial, a marca de produtos cosméticos, procurou esse cliente para fazer um serviço e o jurídico mandou para que eles fornecessem as informações de quais as práticas de compliance e ESG essa empresa aplicava, ou seja, as práticas de governança corporativa, de adequação à legislação, o que eles faziam para poder estar adequados com toda essa legislação. E aí os caras não estavam preparados para isso. Poxa, seria o maior cliente da história deles. Felizmente a gente conseguiu correr às pressas para conseguir atender esse tipo de solicitação, mas eles quase perderam o maior contrato da história da empresa. Então, daí a importância de você ter
profissionais que estão junto do seu negócio. Hoje o advogado, ele não é o profissional que bate na porta da sua empresa, Getúlio, analisa e vai embora e tchau, nunca mais estaremos aqui. Pelo contrário, ele está junto, é íntimo das pessoas, conhece procedimentos, evita riscos, traz sempre conformidades com a lei. Será que compensa correr um risco calculado ou não? É matemática, é apresentação de riscos. É muito importante você ter esse tipo de acompanhamento. Com certeza, muda todo o fluxo do negócio. O planejamento tributário ele é uma preocupação muito grande para as empresas, até por conta do impacto que ele tem dentro da organização. E como o advogado ele pode ajudar a desenvolver estratégias, né, legais para minimizar a carga tributária e evitar problemas futuros para aquela empresa? Hoje no Brasil, Getúlio, nós temos uma das maiores cargas tributárias incidentes sobre consumo do mundo. Então isso é planeta. Nossa carga é altíssima no que se diz respeito a consumo e a parte de contribuições. Então, nós estamos falando de um sócio que está nas nossas costas todos os dias. Muitas vezes você tem sócios que têm participações societárias menores no negócio do que o fisco. Se você está numa empresa que está com 17, 20, 21% de alíquota de imposto geral, e o camarada tem 9% de participação societária, quer dizer que todos os meses o fisco tem uma retirada maior do que o próprio sócio da empresa. Então, olha a importância de conhecer a parte tributária e planejar-se. Hoje nós temos um sistema tributário ultra complexo, talvez um dos maiores, mais complexos do mundo. Isso quem está falando não é o Luciano, mas são diversos estudos internacionais nesse sentido. E, por um lado, isso é horrível porque prejudica muito as relações comerciais que nós temos, mas, por outro, é um sistema que nos permite uma criatividade muito grande. E, quando eu digo criatividade, leia-se planejamento legal, nada fora da lei. É possível que a gente tenha criatividade nesse sentido e a lei nos permite. Então, conhecer o cliente, conhecer se ele tem um perfil conservador, arrojado, mediano, assim como perfil de investimento, para que a gente possa entender o negócio e entender que de que forma que nós conseguimos estruturar legalmente para que esse cliente pague menos imposto. A gente citou aqui agora há pouco o exemplo do Simples Nacional. Será mesmo que todas as empresas que estão hoje no Simples Nacional estão necessariamente pagando menos impostos? Eu diria que não. Existe uma grande camada de contribuintes que estão pagando mais impostos do que deveriam e achando uma falsa premissa de estarem no sistema mais simples. Então, o planejamento é importante nesse sentido, conhecer todas as estratégias, como é que a gente pode aplicar. Você tem desde estratégias pequenas que são eficazes, mas até estratégias enormes de planejamento tributário. E isso não só é redução de custo na veia, mas é aumento de margem. Então, muitas vezes, você tem determinados produtos que a margem de lucro é muito apertada. Se você está num supermercado, e esse supermercado ele tem um mix de milhares de produtos, a margem de lucro, em regra, desse tipo de negócio ela é pequena. Se você consegue fazer um planejamento que você reduza entre 5% a 7% da carga tributária geral, a gente está falando de aumento de margem líquida de 5% a 7%. É muito para um negócio desse. Quando a gente multiplica em volume, você está falando de uma grande redução. Pode ser o sucesso ou o fracasso de um negócio. O planejamento tributário, inclusive, não é só uma técnica, o Getúlio, de redução de tributos para que a empresa tenha uma maior gordura. Mas muitas vezes é algo necessário e o empresário sequer está sabendo, porque isso pode matar o negócio. Se você tem concorrentes que estão com uma oportunidade tributária legal muito melhor do que a sua competitividade vai abaixando e isso pode sacrificar o seu negócio de uma vez por todas. Muito bom. Você atua também na elaboração de holdings patrimoniais, né? Inclusive do escritório. Quais as vantagens, Luciano, para quem faz uma holding, as vantagens patrimoniais, tributárias, fiscais e etc. Uma primeira vantagem é que a gente acabou de falar, planejamento tributário. Dentre várias outras, a holding hoje ela é um instrumento de planejamento tributário. Então, dependendo do segmento na qual o cliente está inserido, a gente consegue reduzir a carga tributária que ele paga atualmente. É um excelente método de planejamento sucessório. Isso porque
na sucessão, o Estado ele acaba ficando com uma grande parcela do patrimônio de quem possui esse patrimônio, do patriarca, da matriarca. E isso é uma conta muito pesada. Se você pega um patrimônio de R$ 1 milhão, a gente está falando que em torno de 10 a 15% desse patrimônio fica só de custos, custos de cartório, custos de impostos como o ITCD, custos de inventário, fora todo o risco que isso acontece. Nós temos no escritório, você sabe muito bem disso, Getúlio, talvez até melhor do que eu, que existem processos de inventários de décadas que não se encerram. Por quê? Porque existe briga, existe litígio. E quem sofre mais com tudo isso são os próprios herdeiros, que têm um patrimônio que fica praticamente impossível de se gozar, se utilizar, ou seja, perde totalmente a sua utilidade, se deprecia, perde dinheiro, você demanda anos, muitas vezes os próprios herdeiros não ficam aqui para poder ver o resultado desse processo, falecem, passa para a segunda geração de herdeiros, e a holding ela vem justamente para trazer isso. O que a gente pode fazer? A gente antecipa a sucessão dos clientes por meio da holding, com um benefício tributário muito melhor, então eu reduzo substancialmente esse imposto a ser pago, e melhor, eu trago todas as seguranças que são necessárias nesse tipo de operação. Ainda que o cliente faça essa antecipação da sucessão, ou seja, ele já doou em vida todo o seu patrimônio de maneira legal para os seus herdeiros, ele tem todo o poder de administração, gestão, não precisa da assinatura de ninguém, ele traz uma proteção patrimonial para todo esse patrimônio dele, cláusulas de que esses herdeiros, esses filhos, não vão ter esse patrimônio passado para os seus cônjuges, que é uma preocupação muito grande hoje de muitos pais. Tem um casal de filhas, um patrimônio de uma vida inteira, essas filhas se casam e eles têm muito medo de que esses cônjuges, esses esposos, esposas, tomem parte desse patrimônio. Isso pode acontecer. Com a holding a gente consegue tornar essa possibilidade a praticamente zero, e vários outros benefícios, a parte de organização patrimonial, centralização, facilitação, proteção, como a gente mesmo citou. Então é um instituto fantástico que traz economia na ponta do lápis, é Excel. E eu digo mais, agora com essa reforma tributária, esperem que a alíquota de ITCD ela será aumentada. Tudo indica que isso vai acontecer, e a gente está prevendo aí cenários bastante críticos, como 30%, 40%. Então você já imaginou, você que é o nosso telespectador, metade do seu patrimônio poder ficar para o Estado no momento da sua sucessão, ou seja, metade de tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida ficar para o Estado? Eu particularmente não acho que isso é justo, Getúlio. Então, é um instrumento interessante que pode sim superar esse desafio que nós temos hoje, e ele traz muitos benefícios. Conforme você mesmo falou, e é de conhecimento, né, geral do empresário que sofre na pele no dia a dia, no Brasil nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E agora nós estamos diante de uma reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sendo submetida à análise no Senado Federal. E quais são os principais pontos da reforma tributária e o que ela pode impactar na vida das empresas, Luciano? Bom, a reforma tributária ela vai impactar de maneira direta na vida das empresas. Nós estamos trabalhando ali simplesmente com os impostos mais incidentes sobre a parte de consumo, que são ICMS, ISS, IPI, e as contribuições são a PIS e a COFINS. Ou seja, tudo aquilo de maior onerosidade para o empresário. E é um tipo de emenda à Constituição, né? A proposta de reforma é uma emenda à Constituição, na minha opinião, muito perigosa. Isso porque sequer foi feito nenhum cálculo de estudo de impacto, não existe isso por parte do governo federal, quanto isso de fato vai impactar, se essa redução de carga que é tão prometida vai acontecer. Na minha humilde opinião, pelo contrário, nós estamos desenhando um aumento de carga, ou seja, haverá mais impostos para que esses empresários paguem, e pior, qual a segurança de tudo isso que está sendo aprovado agora, porque só na nossa lei complementar, só nesse projeto de emenda à Constituição, nós temos mais de 50 menções à palavra lei complementar, ou seja, tudo vai ser posteriormente decidido. A gente está passando por um grande momento de debate e, posteriormente, questões importantíssimas, como, por exemplo,
Qual é a alíquota desse novo imposto que está sendo criado? Ninguém sabe, porque isso será aprovado por uma lei complementar no futuro. Então é tudo muito incerto, isso traz muita insegurança para o mercado, é uma nova sistemática, traz impactos diretos na vida do empresário e, digo mais, o nosso estado, Getúlio, será um dos estados mais impactados no que se diz respeito à reforma tributária. Isso porque o estado de Goiás adota uma política muito arrojada no que se diz respeito a benefícios fiscais. Nós somos um estado que concede muito benefício. Anualmente, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 14 bilhões de reais só no estado de Goiás oferecidos em benefícios fiscais. E para que isso? Para atrair grandes empresas, grandes pátios fabris que nós temos aqui, como é o caso da Caoa, outras grandes montadoras. E por que esses caras estão aqui? Porque eles têm benefício. E a gente está falando de grandes empresas, mas não só. Aquelas empresas que estão lá no benefício do produzir, que têm benefício de incentivação de base de cálculo, de creditamento de ICMS, são médias empresas e elas têm esses benefícios. Com a aprovação da reforma, a expectativa é que esse valor que eu acabei de dizer, de 14 bilhões, ele caia para 1,4 bilhão de reais. Ou seja, nós teremos aí nada, cerca de 14 vezes menos benefícios fiscais do nosso estado. Bom, a consequência, na minha opinião, ela é lógica. São empresas fechando as portas em Goiás, indo para outros estados que têm maior população, maior giro, como é o caso de São Paulo. Então, é preocupante. Nós vamos perder, não vamos só ter um aumento de carga. Na minha opinião, dizem que querem tirar a complexidade, mas você imaginar um cenário de que daqui nos próximos 10 anos nós teremos dois regimes de tributação juntos ao mesmo tempo. São duas contabilidades, dois regimes no momento de transição. Isso, para mim, não é desburocratização, Getúlio. Pelo contrário, é complexidade, é maior causa ainda. E pior, perda de competitividade no nosso estado, afastando todos esses contribuintes que estão aqui hoje, gerando riqueza para nós, e que com certeza, por mais que nós não sejamos uma grande empresa que goza desses benefícios, toda a sociedade goiana tem um impacto de maneira direta. É perda de riqueza, perda de PIB, perda de postos de trabalho. Então, é preocupante. A gente sempre recomenda que os nossos clientes estejam preparados, antenados no que diz respeito a essa reforma e preparados para o que vem por aí, porque eu tenho bastante preocupação nesse assunto. Perfeito. Luciano, a reforma tributária certamente ela vai ter impacto não apenas em relação às empresas, mas também em relação à vida das pessoas físicas, né? Nós, no nosso dia a dia, em relação aos tributos que a gente paga, é, quais são os impactos principais, os riscos, né, que envolvem a reforma tributária em relação às pessoas físicas? Os riscos são diretos, Getúlio. Isso porque os tributos que foram escolhidos para serem os primeiros a serem alterados são eles: o ICMS, o ISS, a PIS, a COFINS e dentre outros. O ICMS e o ISS hoje são tributos incidentes sobre consumo. Para que a gente possa explicar um pouco melhor para o nosso telespectador, nós temos em regra, três grandes matrizes de tributação que o Estado, e isso a gente está falando a nível mundo, eles podem escolher. Primeiro é consumo, o segundo sobre renda e o terceiro sobre contribuições sociais. No Brasil, nós temos por hábito tributar o consumo. Então, o nosso tributo de consumo ele é alto, ele é majorado. Por isso que a gente tem hoje ICMS a 27%, 29%. Então, é uma grande alíquota. Isso impacta de maneira direta no consumidor, porque, afinal de contas, quem paga o ICMS e quem paga o ISS? Em regra, é sempre o consumidor final. O ICMS do combustível quem paga? Somos eu, você, Getúlio, todos os nossos telespectadores. Porque, em que pese as empresas recolham esses ICMS, elas vão fazendo creditamento, existe toda uma cadeia. Quem é onerado no final é o consumidor final. Então, são tributos incidentes sobre o consumo. O Brasil, de uma maneira muito infeliz, tem optado por tributar consumo. Quando a gente olha para países desenvolvidos, países da Europa, os próprios Estados Unidos, preocupam-se muito mais com renda e com contribuições sociais do que o consumo. Por quê? Porque você traz maior igualdade. Você tributa quem tem mais renda, você incentiva o consumo, incentiva a economia quando você reduz esses impostos que impactam de maneira direta na vida das pessoas físicas. No caso da reforma, é justamente isso. Nós estamos mexendo na dor do bolso do contribuinte. É o
o impacto é total e as pessoas vão com certeza sentir no bolso, a depender daquilo que vai ser decidido aí no futuro. Luciano, você é tão jovem, seus 20 e poucos anos, mas já tem uns 3 anos de carreira, né, como advogado, fora o seu período da faculdade. E você tem conquistado um destaque com trabalho, com profissionalismo, com responsabilidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão iniciando a sua carreira jurídica, seja estudante ou seja no início mesmo da advocacia. Eu queria que você deixasse uma mensagem, o que que eles devem fazer, o que é mais importante para o advogado ele iniciar bem a sua carreira e ter sucesso. Getúlio, graças a Deus, ao longo desses anos de carreira, pude evoluir muito e contar com pessoas fantásticas que estão ao meu lado. Uma delas é você, que com certeza é uma grande inspiração. E uma dica que eu daria para todo mundo, nessa parte de evolução, de carreira, né? Primeiro, trabalhar com ética, com transparência, com honestidade, porque aquela pessoa malandra, ela faz um negócio ali, mas ela nunca mais volta a fazer negócio novamente. E estar sempre atualizado, buscar não só saber daquilo que você trabalha, saber do ponto de vista técnico, mas entender sobre contextos gerais, entender sobre negócios, sobre operações, sobre operações de todos os modos, estar antenado. Eu acho que é uma receita básica para quem busca o sucesso, honestidade, atualização, seriedade e com certeza com um trabalho duro a gente alcança aquele resultado que a gente planeja. Luciano, eu gostaria muito de agradecer por essa participação, essa aula sobre direito tributário, empresarial, carreira para os jovens advogados. Certamente você é uma inspiração para muitos advogados, não só para aqueles que estão começando, mas também para a gente que no dia a dia conhece com profundidade o seu trabalho, a sua dedicação, o seu profissionalismo. Eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade de estar aqui no Expert Brasil Connection. Espero que você venha outras vezes e a gente possa sempre ter um debate muito de alto nível sobre o direito, sobre os temas que envolvem a advocacia, que envolvem os negócios. Eu gostaria de te agradecer pela sua participação. Eu que agradeço, Getúlio, agradeço o convite, fico muito honrado de poder estar aqui participando desse quadro brilhante que é o Expert Brasil Connection e agradeço também a audiência de todos os nossos telespectadores. Pessoal, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, com a sua família, para aqueles que estão começando, né, no âmbito do direito, da advocacia. Certamente aqui o Luciano passou muitas dicas interessantes e que você poderá aproveitar no seu dia a dia. Muito obrigado e acompanhe o próximo episódio do Expert Brasil Connection.